Gente, eu quero hoje falar um pouquinho sobre a palavra de Deus com você em Mateus, capítulo de número 13, versículo de número 31 e 32. Mateus, capítulo de número 13, versículo de número 31 e 32. Quero com muita alegria estar aqui lendo esse versículo com os amados irmãos. Diz assim: Outra parábola lhe propôs, dizendo: o reino. Passou aqui para o 13, deixa eu voltar para o 14, deixa eu voltar para o 13. Mateus, capítulo 13, pronto. Versículo 31, achei. Vamos lá, vamos ler a palavra de Deus. E outra parábola lhe propôs, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda que um homem tomou e plantou no seu campo, o qual é, na verdade, a menor de todas as sementes, e crescida é maior do que as hortaliças, e também se faz árvore, de modo que as aves do céu vêm aninhar-se. A gente sempre usa essa palavra para falar acerca da nossa fé, né? Mas pelas duas primeiras parábolas que Jesus ensinou, ele explicou aqui nesse texto anterior a Mateus capítulo 13, é muito fácil deduzir que os discípulos estavam, naquele momento, desanimados, eles estavam atônitos com tudo que estavam ouvindo, eles não estavam conseguindo digerir algumas ideias de Jesus, e é normal que a gente, em certos momentos da nossa vida, nós venhamos a ficar com medo, a ficar apavorados. É normal que em alguns momentos da nossa vida nós venhamos a ficar temerosos, né? Eu sempre digo ali na igreja que nós precisamos aprender a separar aquilo que sentimos daquilo que nós cremos. O problema é que a gente começa, às vezes, a deixar de ser guiado pelo aquilo que nós cremos e começamos a ser guiados por aquilo que estamos sentindo. E isso sempre é perigoso. De qualquer maneira, isso sempre será perigoso. Por quê? Se você crê que Deus faz, se você crê que Deus é fiel, que Deus em momento nenhum falha com a sua palavra, mas diante das circunstâncias que os seus olhos estão vendo, que você está vendo, você começa a sentir medo. Você crê que Deus é fiel para cumprir sua promessa, mas agora você está sentindo medo porque a circunstância está difícil. E se você for guiado por aquilo que você está sentindo, aí você para, aí você se desespera, aí você chuta o balde, joga tudo para cima e vai embora, vai procurar outro rumo na vida. Agora, se você aprende a distinguir isso, se você diz assim: olha, eu estou com medo, porém eu creio, eu acredito que o meu Deus é fiel. Eu estou com medo, porém eu acredito que o meu Deus vai fazer aquilo que ele prometeu fazer. Quando você aprende a separar, discernir entre o que você sente e o que você acredita, aí, meu irmão, você começa a ser guiado pela fé. Na parábola do semeador, que é a que a gente está aqui em volta lendo, o Senhor Jesus ele diz que apenas um solo dentre os 4 que ele cita ali seria verdadeiramente receptivo à semente. Não é isso que Jesus diz? Tem aquele solo que está com os espinhos, sufoca a semente. Tem o solo cheio de pedras, que também não permite a semente penetrar com profundidade. Tem aquele solo que não é bom. E dentre os 4 solos, Jesus diz que apenas um solo é possível penetrar e florescer. Aí Jesus começa a contar outra parábola. Ele entra na parábola do trigo e do joio. E lá naquela parábola eles aprendem que Satanás estaria fazendo o seu melhor, estaria empenhado para minar as forças do semeador. Ou seja, é um conjunto de parábolas que Jesus está montando uma ideia ali. Então ele começa com a parábola do semeador, semeando ali a semente,
e olha, esse solo não presta, esse solo aqui também não presta, os espinhos aqui sufocaram, as pedras não deixaram penetrar, esse solo aqui não é bom, enfim, só esse prestou. Aí ele entra em outra parábola e começa a falar do joio e o trigo. Olha, existe o joio, existe o trigo, e ambos se parecem e tal, mas o trigo é assim, o joio é parecido, mas no final a gente vai saber quem é quem, porque o semeador vai lá e vai fazer a colheita e vai separar. E nessa parábola do joio e do trigo, ele deixa bem claro que o inimigo vai fazer de tudo para que essa semente, para que esse trigo não floresça, para que essa semente não penetre no solo. Tem um grande escritor chamado Crisóstomo, que ele diz que ele é um comentarista, e ele fala que as próximas parábolas agora que vêm a seguir foram contadas por Jesus exatamente para encorajar os seus discípulos em referência ao reino de Deus. Ou seja, ele conta 2 parábolas que os discípulos ouviram e disseram assim: rapaz, pois não vai valer a pena não. Como é que eu vou semear? Só tem de 4, uma presta. Como é que nós vamos acertar qual que é essa que presta? E outra, tem um inimigo aí toda hora tentando acabar com a gente, toda hora tentando atrapalhar aquilo que eu estou investindo, aquilo que eu estou semeando. Essa é a ideia dos discípulos, porque os discípulos estão claramente frustrados quando ele começa a contar a parábola da semente e da mostarda, ou da semente da mostarda. Então, mas espera aí, como assim, Senhor? Nós vamos lutar, pelejar, e aí de quatro chances, uma é possível acontecer e dar certo, e outra ainda tem o inimigo aí constantemente. Aí Jesus vem e entra com a outra parábola, que é a terceira, que é a parábola da semente da mostarda, que você encontra em Mateus capítulo 13, e depois a parábola do fermento. É tentador lidar com essas parábolas, você entender essas parábolas em apenas uma lição. Mas a gente tem que entender que cada um tem a sua importância, tem a sua atenção. Tá? Essa lição vai se concentrar apenas, o que nós vamos falar aqui, na parábola da semente da mostarda. Tá? A semente da mostarda. Entenda que essa parábola é para encorajar a tua vida. Porque, embora tudo pareça que vai na direção errada, tudo pareça que está dando errado, né? Embora o que você está vendo está parecendo que está se tornando a cada dia mais difícil que você tem que desempenhar, mas o Senhor, Ele conforta o seu coração nessa manhã. E o propósito de Deus é te encorajar. É te encorajar. E aí Ele vem e vai falar: tá bom, já que vocês estão aí tão impactados, já que vocês estão aí tão desmotivados, depois que vocês ouviram uma verdade sobre o reino de Deus, que não vai ser fácil, que as coisas não são fáceis, que vai ter luta sim, vai ter levante sim, vai ter calúnia, vai ter inimigo todos os dias tentando acabar com a tua vida. Já que vocês estão desmotivados, quando ouviram isso agora eu vou falar sobre a semente da mostarda. Aleluia. Você já viu a planta da mostarda, você que me ouve? Já teve essa oportunidade de ver a planta da mostarda? Né? Ela é bem conhecida por sua semente ser de sabor quente, né? Algo ali quente. Entre as sementes semeadas em um jardim, era geralmente a menor. A semente da mostarda é uma semente que é bem pequenininha, e na visão de Jesus ali, dentre todas as sementes ali que ele poderia vislumbrar com seus discípulos, ele tem sempre aí esse contexto agro ali perto dele. Então ele diz assim: ó, vocês já viram a semente da mostarda? Ela é bem pequenininha. No meio de todas as sementes que a gente tem aqui, ela é a menor. Ela é a menorzinha de todas. Entre aspas, a mais inofensível. Né? Só que quando ela vira planta, ela atinge 10, 15 pés de altura. Ou seja, ela é tão pequenininha. No seu início, ela é tão insignificante. No seu início, ela é tão entre aspas, desprezível, mas quando ela vira planta, e é isso que Jesus está dizendo em Mateus capítulo 13, 31, quando ela cresce, meu irmão, as pessoas ficam olhando assim: mas espera aí, isso tudo veio daquela coisinha tão pequena? Os botânicos dizem que no outono, lá de Israel, né, os seus galhos ficam rígidos, da mostarda, ficam rígidos. A planta costuma servir de abrigo para pássaros de vários tipos. Ou seja, é uma coisa pequenininha, que nasce pequenininha, mas quando atinge o seu propósito, quando atinge o seu potencial, ela começa a ser abrigo
para as pequenas aves, os pássaros que procuram abrigo debaixo daquela mostarda que começou tão insignificante. Pastor, o que é que o senhor quer dizer? Que às vezes o que Deus colocou na tua mão foi apenas a semente. E é isso que você não está sabendo discernir, e talvez seja por isso que está havendo um conflito na sua mente, porque você está dizendo, mas eu idealizo algo tão grande, mas eu penso em tão grande, eu penso em uma coisa tão magnífica, mas olha o tamanho disso aqui, não sai daqui. Isso aplica-se a tudo na sua vida. Mas o que Deus está querendo te dizer aqui hoje, eu te dei a semente, eu coloquei na tua mão a semente, eu não coloquei a árvore pronta, nascer, crescida, abrigando, eu coloquei a semente. Só que tem um texto bíblico que diz que você não deve desprezar as pequenas coisas. Se você pega a semente da mostarda na Bíblia, você vai ver que ela foi usada de diversas maneiras, frequentemente usada para descrever qualquer coisa que começa pequeno. Toda vez que há uma referência à semente da mostarda, sempre é para fazer referência a algo que começa quase que imperceptível, mas se torna grandioso. Jesus, ele estava em outra ocasião conversando com alguém, e ele disse, olha, a nossa fé, se for como a semente da mostarda, resolve tudo. O que Jesus estava dizendo? Pequenininha. Parece que começou imperceptível, mas quando atinge o seu propósito, o seu potencial, não tem quem segure, ela abriga aqueles que estão desabrigados, fortalece aqueles que estão enfraquecidos. Tem um ditado lá para os árabes que diz assim, o meu filho, tudo importa, diz assim, meu filho, tudo importa, embora seja do peso de um grão de mostarda, mas tudo importa. Jesus diz que o reino dos céus, olha para o que é que Jesus está falando aqui. Jesus vem de duas parábolas em que os discípulos praticamente ficam atônitos e dizem assim, o senhor está falando praticamente que é impossível disseminar esse reino aqui. Porque nem todo mundo vai aceitar. De 4 solos, vai ter recepção para a semente. O senhor está dizendo que vai ter um inimigo constantemente tentando matar essa semente. O senhor está dizendo que no nosso meio ainda vai se levantar tal de joio, que também vai atrapalhar. Aí Jesus assim, sim. Aí na terceira ele entra assim, mas o reino dos céus é como uma semente de mostarda. Você captou a mensagem de Jesus aqui? Jesus está dizendo, está começando assim, está começando só com 12. Na verdade, começou com Cristo, está começando comigo. Agora eu tenho vocês, mais 12. Daqui a pouco a gente tem mais 500. Daqui a pouco tem 70, tem mais 500. Daqui a pouco está como um grãozinho de mostarda. Mas isso que é um grão de mostarda hoje vai virar uma árvore que vai abrigar muita gente que vai chegar cansada pelo sol da vida. Estou falando do reino de Deus, é claro. Que o reino de Deus começou tão pequenininho, um homem pregando lá no deserto. Um homem pregando lá e sendo tido como herege, como doido. Depois 12 abraçaram a ideia, depois 70, depois 500, depois uma quantidade. E hoje o reino de Deus é uma tremenda de uma árvore que abriga quem necessita. Só que eu quero transliterar essa palavra para a tua vida e aplicar na tua vida nessa manhã. Talvez o que Deus colocou na tua mão aparentemente seja algo que começou tão pequeno, que está pequeno, mas é isso mesmo. Tudo que é grande um dia começa pequeno. Tudo que desenvolve vida, que é dinâmico, que é da biodiversidade, começa pequeno, tudo. Você já viu o tamanho de um leão hoje? Você já foi lá num zoológico e viu um leão? É muito grande, é esquisito, você se assusta ele exala uma imponência, mas era pequenininho. Se você visse ele quando nasceu, você queria criar ele, achando que era o seu gatinho. A girafa já nasce ali, para o seu tamanho ela nasce pequena. Para nós um pouco grande, mas para o seu tamanho ela nasce pequena. Você está entendendo? Deus colocou nas tuas mãos somente a semente.
Deus colocou diante de você somente a semente. E eu preguei aqui ontem que semente a gente não come. Semente a gente tem que investir, tem que injetar. A semente você oferece, a semente você disponibiliza. Eu disse ontem aqui que a semente tem que morrer para nós. Você tem que disponibilizar a semente diante de Deus, porque o que você tem na mão é a semente. Mas você não sabe que carregando essa semente, você está carregando um projeto grande, imensurável. E Jesus aqui, para começar a encerrar, voltando para o texto, ele diz, olha, o reino dos céus vai ter um pequeno começo, né? Vai vir com Messias e tal. Vai ser uma coisa tão pequenininha. Mas o seu tamanho, o seu crescimento, né? Vai fazer você esquecer ali como começou, bem pequenininho. Você vai olhar para o seu crescimento e vai dizer, mas como assim? Né? Como assim? É uma coisa que começou tão pequena, uma coisa que começou com um homem, depois 12, e hoje é mundialmente conhecida. Pois é, assim é o reino dos céus, e assim será aquilo que Deus tem colocado nas tuas mãos, tá? Lembre-se, o que Deus colocou na tua mão começa com a semente, e lembre-se que o principal propósito de Deus colocar essa semente, porque é engraçado que Deus está dizendo assim lá, Jesus está dizendo assim na parábola de Mateus capítulo 13, começou pequeno, né? Vamos ler Mateus capítulo 13 para encerrar aqui. Olha como é que Jesus diz, o reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda que um homem tomou e plantou no seu campo, o qual, na verdade, é a menor de todas as sementes. Começou pequeno, né? Só que ela, crescida, quando ela cresce, ela é maior do que todas as hortaliças. Ou seja, Jesus está dizendo que de semente a árvore existe um processo de crescimento. Existe um processo. E durante qualquer processo de crescimento deve-se haver cuidados, deve-se haver ali, você deve regar, você deve colocar à disposição da luz, do sol, né? Para crescer, existe um processo. E aqui Jesus está falando desse processo. Quando atravessa o processo, o que você não pode é desanimar no meio do processo. Porque às vezes você já quer ver a árvore, está com a semente, mas já quer ver a árvore. E nesse problema de você não querer esperar, aquilo que eu preguei ontem, a geração imediatista, já querer ver as coisas acontecendo, aí às vezes você se desvia do processo. Então vai ter o processo, né? Mas quando ela crescer, quando o processo passar e essa semente crescer, ela fica maior do que as hortaliças, Jesus falou aqui, ela se faz uma árvore. De modo que, aí vem o propósito, hein? As aves do céu vêm e se aninham nos seus ramos. Ou seja, aquilo que Deus colocou na tua mão tem como principal fundamento abençoar a vida das pessoas. Tem um amigo meu que ele fala uma frase que eu acho muito interessante. A gente conversando essa semana, ele disse assim, olha, ele disse assim, aquilo que só você prospera e ninguém mais prospera ao teu lado, não é de Deus. Perdão. A bênção de Deus faz você prosperar e quem está ao seu lado prosperar. Quem está ao teu redor. Aquilo que só você prospera não é de Deus, é seu. E aquilo que ninguém prospera é do diabo. Então, tudo que Deus coloca na minha mão, sempre, 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 o propósito é abençoar a vida de alguém. Abençoar a vida de alguém. Todos os chamados na Bíblia, todos os grandes patriarcas, os grandes homens de Deus chamados na Bíblia, sempre era com o propósito de abençoar a vida de alguém. Quando Deus chama Noé, Deus queria abençoar a humanidade. Quando Deus chama Abraão, Deus diz a Abraão, todas as famílias da terra serão benditas em ti. Deus queria abençoar a humanidade. Quando Deus chama Moisés, Deus diz assim, Moisés, o meu povo está clamando na terra do Egito e eu vou te levar lá e você vai libertar eles, abençoar Israel. Quando você vai para o Novo Testamento, lembra que Jesus manda os discípulos pescarem, vocês vão pescar e começa a vir muito peixe, 153 grandes peixes e tal. A Bíblia diz que era tanto peixe, que eles começam a chamar os barquinhos ao seu redor. Já observou esse texto? Eles chamam os barquinhos ao seu redor. Faz sinal
para que os barquinhos se aproximem, para que eles abençoem os barquinhos ao seu redor. Então, tudo que Deus coloca na nossa mão é com a intenção de abençoar as pessoas. Por que é que o pastor existe? Por que é que os ensinadores existem? Jesus revela através de Paulo lá em Efésios, para aperfeiçoamento da igreja. Sempre é alguém que é abençoado por meio daquilo que Deus coloca na tua mão. Quando você entende isso, quando você pega nas mãos e só abençoa a si mesmo, entenda que não está havendo prosperidade divina aí. A prosperidade divina é quando eu transbordo, é quando Deus me enche de uma maneira tal que começa a transbordar e quem está perto de mim começa a ser abençoado e também começa a transbordar. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós estamos aqui na Tua presença nessa manhã, ouvimos a Tua palavra, a parábola da semente da mostarda. Senhor, ouvimos de como os discípulos estavam ali aterrorizados, amedrontados diante das duas primeiras parábolas, porque assim que às vezes a vida se coloca diante de nós, Senhor, nós olhamos para o que estamos passando, porque estamos vivendo, para aquilo que estamos vivendo, para as adversidades e nos assustamos. Nos assustamos com a crise, nos assustamos com aquilo que não está andando, com aquilo que não está dando certo, Senhor. Mas o Senhor é bom e a Tua misericórdia dura para sempre. E o Senhor vem, Pai, conta aquela maravilhosa parábola através do Teu Filho Jesus, e mostra que tudo que começa pequenininho, apesar dos levantes, apesar das adversidades, apesar das lutas, da calúnia, do joio que está ao nosso lado, lutando contra nós, apesar de tudo isso, mas aquilo que o Senhor colocou nas nossas mãos vai crescer e quando crescer vai abrigar muitas aves, vai abençoar muitas vidas, vai ajudar muitas pessoas que estão precisando de uma ajuda. Ó Pai, abençoe a cada um daqueles que estão nos ouvindo, em nome de Jesus. Amém. Vem à Assembleia e louvemos ao nosso bom Deus Redentor, pois maior alegria não temos que fruir seu imenso amor. Vem, irmão. Glória a Deus, que Deus abençoe a vida de cada irmão, de cada servo de Deus, que o Senhor possa te dar um dia de bênção, um dia de glória, um dia de maravilha, que Deus possa te dar em nome de Jesus um dia de conquistas para a tua vida. Amém? Eu agradeço a Deus pela tua vida, agradeço a Deus pela tua audiência, agradeço a Deus por tudo que nos proporcionou. Não esqueça, amanhã nós temos um grande congresso de missões no nosso campo, ali na nossa sede, no Templo Central, em Registro, na Rua Santo Inácio, número 161, aqui na Vila Pedreira. Vai ser um grande congresso, vai começar ali à tarde, às 2h, com uma festa dos estados. São barracas que representam estados do Brasil. 10 estados brasileiros serão representados ali. E olha, vai ser uma grande bênção. Em nome de Jesus, vai ser uma maravilhosa luz sobre nós. E nós queremos te pedir, vai lá participar, te convidamos com muito amor. Tá? Te convidamos de verdade. Vai estar ali estado da Bahia, Minas Gerais, estado do Goiás, Rio de Janeiro,